porque esse nome tem poder. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ligar aqui o celular. Aqui é um problema, viu, irmãos? É celular, o que mais? Óculos, mas o Senhor está no comando, amém? Deixa eu mexer, já foi. Vamos lá, Gustavo? O poder do nome de Jesus. Nós vamos ler Atos do 4, do 8 ao 12. Sabe, irmãos, o pastor Cristian sempre fala que a gente deve estar manuseando nossa Bíblia, para aprender a manusear a Bíblia, né? Que vai ter um tempo que a Bíblia vai ser recolhida. Nós teremos a palavra do Senhor só no nosso coração. Então, eu fui fazer uma visita ontem no hospital. E aí, eu não levei a minha Bíblia, que eu ia levar, a de folha. E aí, o João estava sem o telefone, eu tive que deixar o telefone com o João. Chegou no quarto, eu não tinha nem a Bíblia de folha, de papel, e nem no celular. Mas glória a Deus que a gente ouve a palavra, e a palavra é guardada no nosso coração. Eu creio que você deve dominar pelo menos uns 5 versículos da Bíblia, para quando você precisar, você usar. Então, em nome de Jesus, é bom que você aprenda a folhear. Com os meus alunos eu falo, folheie o dicionário. Vamos lá. Então, o que diz assim? Atos 4, do 8 ao 12. Obrigada, irmão. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimentos todos vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, que era assim que Jesus era conhecido, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, você louvou, cantor, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nesse contexto aí que está acontecendo, Pedro ele já está discursando, porque ele já está tendo que prestar contas, porque que ele e João curaram um coxo. Alguém lembra dessa história? Aquele homem sentado à porta, chamada Formosa, estava lá, acho que há uns 40 anos ele já estava lá. Só que ele era enfermo, ele tinha um problema nos ossos, e Lucas fala que são tornozelos ou artelhos, ele já tinha nascido dessa maneira. Então, a enfermidade dele era de nascença. E Pedro vai e fala em nome de Jesus e ele é curado. E aí Pedro tem que justificar por que aquele homem foi curado e em nome de quem. Amém? Então, depois que Pedro e João curaram esse homem de nascença, eles vão ter que falar sobre como é que eles fizeram isso. Eu estava ouvindo um pastor falando assim: hoje não existem milagres como existiam antigamente no tempo de Jesus. Nossa, quando eu ouvi isso, me deu E é pastor, talvez ele não esteja na graça, ainda está na lei. Isso me causou assim um estranhamento, porque eu falei, como que um homem de Deus que aceitou Jesus, tem o Espírito Santo morando dentro dele, vai dizer que não existem mais milagres como no tempo de Cristo? Cristo treinou seus discípulos por 3 anos. Os discípulos não faziam milagres, até serem batizados no Espírito Santo, até receberem o Pentecoste. Então, vocês sabem dessa história. Jesus morre, ressuscita, fica entre eles durante 40 dias, ascende aos céus. E aí, ele fala que eles farão obras maiores do que a que ele fez, porque ele só esteve durante 3 anos entre eles. E ele dá uma comissão: ide e pregai o evangelho. E é interessante que Jesus não fala para ir sozinho, fala para ir em dupla, não é assim? Aí eu fiquei lembrando até dos policiais. Não falaram que os policiais sempre andavam em 2? Sempre andam em 2? Quando estão fazendo alguma... como é que se chama? Isso, fazendo ronda, a pé ou de bicicleta, de moto, às vezes até vai mais de 3.
Mas isso é uma coisa que vem lá de Cristo. E ele falou isso, sobre andar junto. Por que andar junto, irmão? Porque onde houver um ou dois reunidos em nome de Cristo, não é assim? Não é que fala a palavra? Foi o próprio Jesus que disse, eu estarei ali. E farei. Então nós temos que crer que nós podemos sim. Que você pode sim usar esse nome poderoso. Porque a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Nós ensinamos assim para as crianças. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Então, aí ele fala assim, que não existem mais milagres. Não existem os milagres porque as pessoas não falam. Você precisa falar. A Paula aqui louvando, ela falou que você tem que falar, você tem que verbalizar, você tem que profetizar. Agora, se ninguém profetiza a cura em alguém, como é que a pessoa vai ser curada? Se é você que tem o poder, porque o poder está no nome de Jesus. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Ah, mas eu sou novo, eu cheguei agora. Não importa, Jesus não fala quem é novo, quem é mais velho na igreja, quem é criança, quem não é. Não, ele não fala, ele não diz, ele não determina. E ele não fala é mais rico, é mais pobre, não tem nada disso, não. Se você aceitou Jesus, saiba. Se você não sabe, tome consciência hoje. Isso é uma questão de consciência e você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Tome consciência de que dentro de você tem parte de Deus. E essa parte é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está anelado ao seu espírito. Não tem mais como separar. Uma vez dentro, ele não sai. Ah, podem falar, o inimigo pode vir, pode alguém. Ah, você fez tal coisa. Não, eu tenho. Por isso, lá no Rei Mané, o pessoal dizia, você tem o rei na barriga? Tem. Você tem Jesus. Mas por conta disso, as pessoas orgulhosas é que falavam assim, né? Falavam quando a pessoa era meio metida. Acho que os jovens aqui não sabem disso. Mas os que têm um pouco mais de idade vai saber. Falava assim, ai, que pessoa orgulhosa, parece que tem o rei na barriga. Ora, se eu tenho Jesus, se eu aceitei Jesus, ele está na minha barriga, através do Espírito Santo. Está lá nas entranhas. Gente, fala que o lugar do Espírito Santo é nas entranhas. Sabe onde são as entranhas? Nossas tripas, nosso intestino. E é provado cientificamente que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sabia disso? É coisa de professor. Mas é verdade. Então, pode ver, quando você não vai ao banheiro, você fica enfesado. Não fica? Fica cheio de fezes. Aí você fica enfesado. Aí você fica triste. Por quê? Se dentro de você está a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Gente, eu tenho que andar, porque eu não passei nem da introdução. Jesus me salve. Mas vocês estão entendendo tudo, né? Porque vocês são pessoas inteligentes. E eu falo a pessoas inteligentes. Eu falo a pessoas inteligentes, amadas e salvas, justificadas no Senhor. Não tenha medo de nada. Não tenha dúvida de nada. Ele mora dentro de você. E está aí para te dar tudo que você precisa. Você precisa aprender os mistérios do Senhor. Se apropriar. Amém? Então, vamos lá, Gustavo, nos versículos. Que diz assim, ó, olha que interessante, isso é para a gente aprender. Em hebraico, Jeová significa eu sou. Pode deixar no versículo, filho, que a gente já vai ler. E sobre isso é que nós queremos ministrar o poder do nome de Jesus. O nome Jesus inclui o nome Jeová. Yeshua, né? Yahvé, Yeshua em hebraico, não é isso? Então significa eu sou. O verbo ser, lembre-se, Jesus é o verbo encarnado. O verbo é a palavra, é o que nós falamos. Na língua portuguesa não existe ação, não existe nada se não tiver um verbo. Não é verdade? Você consegue formar uma frase na língua portuguesa sem verbo? Essa frase é que nem criança de 1 ano começa a falar. Mãe, água... E não forma frase. Para formar frase, você precisa do verbo. O verbo é Cristo. Cristo é a palavra. Quando nós falamos da palavra, é Cristo em nosso meio agindo. Então, você tem que entender quem é Jesus. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem que foi crucificado. Ele morreu, ressuscitou. Ele está à direita de Deus. E Ele te deu a chance de você sentar nos lugares celestiais. Você já sentou?
Senta, irmão. Senta junto com Jesus onde Ele te colocou. Você não é desse mundo. Comece a experimentar aquilo que não é daqui. Amém? Um dia o pastor Christian estava dando uma aula ali, eu vim fazer algo aqui na igreja, aí eu falei, posso sentar para ouvir a aula? Ele falou, pode. Quando ele falou esse versículo, irmãos, minha cabeça abriu. Foi uma revelação do Senhor. O Senhor me trouxe aquele dia para... Já tinha ouvido isso muitas vezes. Mas você precisa entender, você hoje está sentado aí fisicamente, espiritualmente, você não está aqui, você está sentado nos lugares celestiais, mas é para você usar aqui nessa terra, até nós irmos para a eternidade, porque ninguém vai ficar aqui, né? Em nome de Jesus, vamos todo mundo embora, né? Porque o nosso lugar não é aqui não é a nossa casa, nosso lar, nossa casa preparada está lá na eternidade. Eu ouvi uma história, vou ter que contar. Sabe aqueles ermitão, aqueles bichinhos que entram na casca dos outros? Sabe qual é? Ele parece uma lagostinha bem pequenininha, e ele entra na casa dos outros, na casca. Ele não forma casca. Então, ele está sempre com uma casca. Às vezes a casca é pequena, é maior. Aí um homem encontrou um desses dentro de um saquinho, de um copinho de café. Sabe copinho de café? Ele se ajeitou ali e ficou. Aí o homem levou ele para um lugar, para um aquário, onde eu tinha várias conchas. Ele saiu do copinho e pegou uma concha. Assim é a casa que o Senhor está preparando para você. Não é essa casa aqui, não tem nada a ver com essa. Ela está lá no céu. Você está morando aqui, mas você nessa terra, saiba, é peregrino. Sabe o que é peregrino? É aquele que não tem um lugar fixo. É como se fosse um nômade. A nossa vida é no céu. Mas mudando de pato para ganso, voltando para cá. Quando nós, desculpe, não é de pato para ganso, né? É do ermitão para Jesus. Então, o Senhor é eterno, e Ele diz 3 vezes. Por quê? No livro de João, né, nos evangelhos, quem fala é o Senhor Jesus, e os discípulos anotam. Então, se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. A primeira coisa é crer. Vamos lá? Em João, novamente. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo. Próximo. João 8,58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, antes de Abraão, Abraão é o nosso pai na fé. Lembra disso? Que tem sido pregado, que nós somos abençoados por causa da bênção de Abraão? Já pegou a bênção? Ou ainda está deixando voar a bênção? Ali diz, eu sou. Então, antes de tudo, o Senhor já estava, já vivia e já era. Amém? Mas vamos continuar. Gente... Por que uma pessoa problemática tem que usar celular? Eu falei para os meninos, me ajuda. Vamos voltar. Então, assim diz, ó. Eu preciso de um tablet, preciso comprar. Uma vez que Jesus disse, eu sou, o que significa isso na prática? Porque a nossa vida, né, a gente tem uma prática de vida. Qual poder há no nome de Jesus e o que nós podemos aprender com esse tema? Então, nós vamos falar sobre 3 coisas. Vai lá para mim, querido Gustavinho. Uma coisa que a gente tem que aprender é que não há... Você sabe que quando você responde na palavra, a pessoa fica sem resposta, né? Já fizeram isso? A pessoa quer discutir e você lança a palavra? Não tem discussão. Não há nada que se oponha ao nome de Jesus. Não há nada que se opõe. Nenhum nome, a palavra diz, nenhum nome é tão elevado. Nenhum nome é tão elevado e tão exaltado como o nome de Jesus. Esse nome abrange todo o poder, toda a majestade, toda a glória e já abrangeu em qualquer tempo. Nada pode deter esse nome. Nós louvamos, nós cantamos. Não pode ser só uma coisa mecânica. Você veio para receber do Senhor e o Senhor está aqui para te dar. Aí basta, a gente precisa saber se você quer receber. Porque se você não estende a mão, não quer receber, o Senhor te respeita. É assim que o Senhor faz. Ele dá a bênção, você pega. Se você não pega, é você que fica, né, sem a bênção. A Bíblia relata, então,
dessa história que a gente estava falando, daquele homem coxo que estava ali há 40 anos, e ele era colocado naquele lugar e ele era retirado. Ele tinha uma paralisia bem na sustentação do corpo, né, nos pés, nos tornozelos. E muitas coisas na vida dele, ele dependia dos outros, porque ele dependia dos outros para levar ele lá para esmolar. Então ele dependia de várias pessoas. Mas há muitas coisas, até na nossa vida, que nós dependemos de outros. Mas nós temos que depender do Senhor Jesus. Amém? Não quer dizer que você não possa ter ajuda da sua mãe, do seu primo, da sua irmã, do seu colega. Não é isso, né? Mas, em primeiro lugar, a sua dependência está em Cristo. Você tem que entender isso, né? Que a sua dependência está em Cristo. E uma coisa interessante desse homem é que esse homem, ele ficava sentado e esmolando. Então, praticamente, ele não olhava para o alto, ele olhava mais para baixo. E quando chega Pedro e João, vai me dizer que Pedro e João nunca foram lá? Claro que foram. Quantas vezes? Pedro e João, eles iam ao templo orar, né? Eles eram judeus, convertidos a serem discípulos de Jesus. Mas eles eram judeus e eles tinham o hábito de orar 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, às 18 horas. Então a hora nona é às 3 horas da tarde, quando eles vão ao templo para orar. Pedro e João. Lembra que quando andava com Jesus, parecia que eram os que tinham mais fé? Pedro, Tiago e João, deixa o barquinho de fora. Pedro, Tiago e João, lembra? Pedro e Tiago e João, sempre com Jesus. Jesus ia orar em algum lugar e ele chamava Pedro, Tiago e João. Será que a fé de Pedro, Tiago e João era maior que a dos outros? Ou eles falavam, eles verbalizavam? Como é que aquele homem foi curado? Nenhum discípulo tinha feito nenhum tipo de milagre antes. E aí vai Pedro e faz o homem, através do poder do nome de Jesus, o homem começa a andar. Então aqui diz assim, o que Pedro fala? Alguém lembra? Quando ele pede a esmola, alguém lembra? Lembra disso aqui, ó? A primeira coisa que Pedro fala, eu não sei se aqui aparece nesse versículo ou no anterior, que diz assim, Pedro fala para ele, olhe para os meus olhos. Olhe para os meus olhos, porque ele olhava para o chão. Aí quando ele foi olhar para Pedro, o que ele achou? O que vocês acham que ele achou? Bom, ele vai me dar uma... Hoje é o dia que eu vou... Como é que dizem? Lavar o... Tem um termo para isso, lavar... É lavar alguém, Acho que é um animal, não é lavar a alma, não. É lavar um animal aí que falam, é um dito popular. Aí ele pega e fala, olha... Quando ele olha para cima, presta atenção. Você tem olhado para cima? Ou nas suas dificuldades, nas circunstâncias, você tem olhado mais para baixo do que para cima? Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, ela falou uma vez assim para mim, veio uma pessoa discutir, e ela falou, Marli, não discuta, não se nivele por baixo. Porque o Senhor Jesus não está embaixo, Ele está nas alturas. Não se nivele por baixo, não se nivele a quem não está no seu nível. O seu nível é superior. Você é considerado o quê? Sacerdócio santo, não é assim? Será que as pessoas que encaram no seu dia a dia, você tem vivido dessa maneira? Não perca tempo com coisas pequenas, irmãos. Aprenda. Não vá aprender que nem eu, com 60 anos. Aprenda antes, aprenda jovem. Não gaste a sua energia. Não gaste com coisa que não vale a pena, com coisas pequenas. O mundo está muito rápido. Todas as coisas estão acontecendo muito rápido. Jesus está voltando. Não perca tempo com isso. Então ele olha, né? E aí ele olha para Pedro, o que vai acontecer, né? Mas Pedro fala para ele, ó, não diz nem sinto muito. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro. Será que os discípulos não tinham ou naquele momento Pedro estava desprevenido? Porque às vezes você vem para a igreja também desprevenido, não vem? Talvez naquele momento Pedro estivesse desprevenido. Mas ele falou, o que eu tenho. Não é isso, Gustavo? Prata, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí vai da pessoa querer receber, não vai? Ele estava dando. Pedro, ele, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O mais interessante, pode passar o próximo, Gustavo. O mais interessante é que diz que ele não andou, ele saltou. E quando ele saltou, ele ficou pulando. Imagina, né?
Imagina isso, né, Otília? O dia que você foi curada no encontro e ficou pulando no banheiro. Sabe por quê? A Otília, levanta o braço, Otília, ela foi curada. A Otília foi para o encontro, era naquele encontro que tinha aquele salão lá embaixo, não sei se era Peruíbe, Suzano, e ela não conseguiu nem descer a escada. Mas aí no quarto, de madrugada, ela foi curada. Sabe o que eu via? Eu fui lá, irmã, todo mundo dormindo. Irmã, é de madrugada, 4 horas da manhã, acho que era isso. Ainda bem que ela está aqui para dizer que é verdade. Irmã, está todo mundo dormindo. Ela falou, mas eu fui curada. E ela pulava. Não vou dizer como ela estava, mas ela pulava dentro do banheiro. Gente, lembra disso, Paula? Não sei se a Paula lembra. Então, e ela deu o testemunho. Agora, imagina, o cara 40 anos sem poder andar. Quando ele é curado, ele não vai saltar? Claro que vai saltar, vai pular. E sabe o que é melhor? Ele entrou no templo, ele não entrava. Ele ficava sempre do lado de fora do templo. Ninguém punha ele para dentro. Deixava de fora para pedir esmola. Presta atenção. Isso aqui quer dizer o quê? Eu lembrei, quando eu estava lendo isso, essa passagem, eu lembrei de quando o véu se rasga. Existe um santo dos santos que você tem acesso. E esse véu foi rasgado há muito tempo, mais de 2.000 anos atrás, digamos assim. E esse véu, gente, as pessoas na Bíblia está escrito véu, mas não é o véu, é que nem uma cortina. Ele tinha mais ou menos de 4 a 5 centímetros de espessura. Rasgou de cima a baixo, não foi ninguém de baixo que foi lá e rasgou o véu, quando Cristo está sendo crucificado. E aí, todos nós tivemos acesso e temos, e esse coxo, ele teve acesso, ele entrou, ele foi andando para dentro do templo. Isso é libertação? Isso é só libertação de cura? Não, isso é libertação no espírito. Nós já fomos libertos. Mas tem salvação para você todo dia de coisas que acontecem na sua vida. Porque o Senhor Jesus nos salva todos os dias. Nós estamos em processo. Amém? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem entrou no templo, é que nem quando o véu foi rasgado. Agora, entra, né? Entra quem quiser. Quem quiser, não. Quem quiser, né? Quem aceitar Jesus como Salvador, entra lá. Então, e aí a gente vai ver, tu já colocou lá, isso, Gustavo está rápido. Essa posição de Jesus, que ele está sentado, como eu falei para vocês, está nas alturas, à destra do Senhor, e nós estamos lá com ele, porque ele nos deu essa posse. O nome de Cristo não é o nome, não fica pensando que é Jesus, é o poder que ele carrega, não é verdade? Porque as pessoas já estão usando o nome de Jesus como um jargão, sabe, um jargão, um provérbio? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso não é um provérbio? Aí fica usando o nome de Jesus assim, só Jesus na causa, o sangue de Jesus. Já reparou? Pessoas que nem conhecem Jesus e usam o nome de Jesus, mas sem poder nenhum, porque não tem conhecimento do poder que esse nome carrega. Então, tu está falando com alguém, aí acontece alguma coisa, só Jesus na causa. A pessoa não tem nada a ver, é o vendedor lá, o cara do açougue. Sabe, às vezes não conhece o Senhor. Estão entendendo o que eu estou falando? Poder no nome de Cristo, no nome de Jesus. Não ficar falando Jesus, 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 sem saber o que está falando. E lá em Filipenses, olha o que Pedro fala, né? Deus deu a Jesus todo o poder através do nome dele. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Pedro está falando, né, aos filipenses, do que Deus fez com Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Já pensou nisso? Nos céus, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra. O poder do nome de Jesus. Pensa no poder do nome de Jesus. Não tem distância, não tem altura, não tem largura. Esse poder que Deus colocou nesse nome. E você carrega. Mas carrega quando você quer. Você pode fazer uma escolha, né? Quando fala que todo joelho se dobrará, isso vai acontecer. E é breve, viu, irmãos? Porque Jesus está voltando. O mundo inteiro fala isso. Os brasileiros têm que prestar atenção nisso também. Amém? Bom, aí nós vamos, deixa eu ver. Tá.
lá em João, deixa aí. Nós devemos crer no nome, com autoridade. Mas a todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem não é, precisa se tornar hoje, hein? Na hora do apelo, receba Jesus como seu Salvador e seja salvo e seja filho. Não diz assim, eu também sou filho de Deus. Lembra quando a gente era criança, Preto? Faz tempo. Aí falava, alguém comprava um doce, alguma coisa, me dá, eu também sou filho de Deus. Sabe, tinha esse negócio, não tinha, Luiz? Lembra disso? Luiz não lembra, Luiz é novo. Aí, lembra disso? Eu também sou filho de Deus. Hoje as pessoas dizem, não, você é criatura se você não aceitou Jesus. Eu vou ser orgulhosa porque eu sou filha de Deus? Não, eu quero que o Senhor tenha mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. E aí diz, nós somos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então, a gente precisa também declarar que nós cremos nesse nome e que esse nome tem uma tremenda importância. Quando você levanta a sua voz e declara, vamos declarar, eu creio em nome de Jesus. 1, 2, 3. Eu creio em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu nesse momento? Se você está crendo de fato, cadeias estão sendo quebradas. E essas cadeias estão sendo quebradas não é só aqui não, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, aonde você vai. Quando você fala, eu creio em nome de Jesus, e você crê de fato. Amém? Essas cadeias vão sendo desfeitas. O próximo, Gustavinho, obrigada. Nós somos curados em nome de Jesus. Quem já foi curado em nome de Jesus? Aleluia, creio que todos. Talvez você nem saiba e já foi curado. Porque o nome de Jesus tem poder para curar, para salvar, para libertar. Não é assim que a gente canta? Há poder em seu nome, Jesus. Não é verdade? Então, nós podemos invocar o nome de Jesus para a cura de qualquer enfermidade. Sabe por quê? Câncer está abaixo do nome de Jesus. Lombalgia está abaixo do nome de Jesus. Mialgia está abaixo do nome de Jesus. Qualquer dia que tiver, qualquer enfermidade, qualquer doença, está abaixo do nome de Jesus. É isso que diz a palavra do Senhor. Porque tudo nesse mundo tem nome, está tudo denominado. Então está tudo debaixo do nome do Senhor Jesus. E nós podemos ser curados, né? Pedro foi lá e falou. Falou com firmeza, falou com autoridade. E aquele homem coxo foi curado. Em Atos 4:10, vamos lá? Tomai conhecimentos vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, e em seu nome é que este está curado. Esse é o discurso de Paulo, porque Paulo vai e fala para aquele homem, né, que ele seja curado em nome de Jesus, pede para ele olhar para ele, fixo nos olhos. Quando alguém olha para você, fixo nos seus olhos, ele tem que ver Cristo, sabia, irmãos? Ele tem que saber que você é de Jesus. Por isso que às vezes acontecem resistências contra a nossa vida. Por quê? As pessoas nos olham e se ela está, né, em alguma situação de maligna, o inimigo sabe, porque nós temos uma marca. E olhar nos olhos é importante. Sabia disso? A irmã sabe que cuida de criança em situação de vulnerabilidade. A gente deve falar olhando nos olhos. E se você não tem a altura da criança, você deve abaixar até onde a criança está. Para você estar na mesma altura, para ela poder te entender. Tem uma médica que trabalhava com nós lá no pronto-socorro da Náutica, chamava doutora Algair. Ela gostava muito de bebê. Eu falei, mas doutor, o bebê não fala, né? Ele não, como é que é? Ela falou, Marli, eu sei tudo. É só olhar para o olhinho dele. Eu olho para o olhinho dele. Olha o que é a vivência. Olha o que é a vivência, a experiência. Olhar nos olhos. Mãe olha nos olhos dos filhos, sabe quando está mentindo, não é, Vânia? Sabe. Sabe, porque conhece o filho. Mas eu estou falando sobre isso porque o olhar nos olhos, né? As pessoas têm que reconhecer em você Jesus. Tem que reconhecer em você Jesus, sabe? Às vezes eu estou no serviço, as pessoas são cheias, não é cheia de dedo, falou um palavrão, ai, desculpa, dona Marli. Sabe assim? Porque eles sabem quem você é.
Preciso de... Dona Marli, ora por mim. Precisa de oração. Ele sabe quem você é. Deixa as pessoas saber quem você é. Ore por elas. Eles precisam de oração, precisam de libertação. O lugar onde você pisa, o lugar adquire uma marca. A marca dos seus passos, onde tem fogo do Senhor. Você é sal da terra, é o que diz a palavra. Você é luz do mundo. Você tem que fazer a sua parte. Você precisa saber quem você é. Quem você é em Cristo, porque Cristo está sendo construído em você. Todos os dias, né? Às vezes alguém pisa no calo da gente, não acontece? Outro dia aqui no domingo passado, cadê a Tati? A Tati falou comigo e eu respondi ela de uma forma grossa, sabe, gente? Eu fiquei brava, eu estava irritada. Aí ela pegou, tá bom. Ela foi muito sábia, mulher de Deus. Ela foi muito sábia. Aí eu pedi perdão, né? Porque a gente tem que saber. A gente todo dia é testado. E dentro da igreja, e fora da igreja. Porque acontece. A gente não pode ser melindroso. A gente tem que reconhecer o que a gente fez de errado, se consertar. Porque a gente é do Senhor. Como é que nós vamos orar por alguém se a gente não se conserta? Tá? Nenhuma acusação, tá, irmãos? Não estou falando isso sobre essa questão de acusação. Você não é acusado de nada, você é justiça de Deus. Você já sabe disso. Você vai onde você for, você é justiça de Deus. E aí, Atos 4:10, aqui Pedro está falando. Então, aconteceu dessa maneira. Aí Pedro começa a falar de Jesus, não dá moleza. Chutou o pau da barraca e mandou ver no verbo. E ele foi falando, fez um discurso, porque Pedro era assim, não pisa em mim, porque senão o negócio vai, né? E depois ele com Cristo, então, Pedro ficou ousado demais, né? Mas a Bíblia diz que ele se tornou muito paciente. A gente precisa chegar nesse nível. Chegar no nível de Pedro, de ser paciente. O próximo para a gente, vamos lá. Já colocou, Gustavinho? Nós podemos orar no nome de Jesus. Ai, gente, ninguém marcou a hora, eu não marquei. Vamos sair daqui 3 horas da tarde, na hora do jogo? Jesus. E quando pedirdes, está pedindo? Está pedindo? Está pedindo? Peça. Peça, porque Deus quer dar. Deus quer curar, Deus quer fazer. Não impeça o mover de Deus. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu falei para Deus, Senhor, eu quero ser uma abençoadora. Irmã, toda semana cai dinheiro na minha conta? O que é isso? O que é isso? Vem com Jesus, é só pedir. Olha lá. Mas não esquece de beneficiar os outros, hein? Porque você tem, não é para reter, é para abençoar. João 14, 13, 14. Eu não sou a única, vocês são da mesma forma não, mas do mesmo material orgânico, mesmo espírito, né? Então, tem todo o direito. Quando pedirdes em meu nome, isso farei. Olha só, farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está pedindo? Pede. Mas saiba pedir. Pede com autoridade. Você tem dentro de você, não é, Marquinhos? O Espírito Santo. Amém? Então, estou interagindo com os alunos? Bom, aqui diz assim, orar em nome de Jesus não significa simplesmente você fez uma oração, em nome de Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o nome de Jesus, quando o Senhor, aqui fala assim, ainda que isso seja bom, Jesus mesmo proferiu essas palavras depois de fazer a promessa do Espírito. Significa então que orar em nome dele é o mesmo que orar no mesmo Espírito. É isso que a gente tem que entender. Quando estamos no Espírito, podemos orar em concordância com o Pai e com o Filho. Por quê? Tanto o Pai quanto o Filho são Espírito também, e nós também. Então tem que orar em espírito. E essa oração certamente será respondida. Agora vem aquela, né? Vamos ver com essa aqui, Próximo, Gustavinho. Expulsar demônios. Alguém aqui tem medo de demônio? Não pode ter. Não pode ter. Porque o demônio já foi derrotado. Ele não tem mais nada com você. Sabe o que é nada? É nada. Nem um fio de cabelo. Ele não pode tocar em você, porque você tem uma marca. E ele sabe quem você é. Não tenha medo. Por quê? Porque você tem que ter autoridade. Quer expulsar demônio? Alguém aqui quer?
Quer? Quem quer? Então, o que diz? Pedir e você vai receber. Mas quer expulsar? Vai expulsar sim, em nome de Jesus. Ó, expulsamos demônios no nome, né? No nome de Cristo. Essa é a melhor maneira de conhecer o poder do nome de Jesus. Os demônios não podem resistir a esse nome. Não é falar Jesus, sai em nome de Jesus. Não é gritar, não é isso. É a autoridade que está no nome de Jesus. Então, Atos 16, 18. Colocou lá? Eu estou com um problema aqui para puxar esse negócio, para rolar. Bom, isso se repetia por muitos dias. Alguém lembra daquela história de Paulo? Que ele estava, eu não lembro se era em Roma, gente, não lembro. Ele estava pregando e atrás dele andava uma mulher que ficava falando, esse tem poder, a oração dele tem poder. Lembra? Era uma adivinhadora. Essa adivinhadora tinha um dono, ela trabalhava para alguém. Mas ela encheu tanto a paciência de Paulo, que um dia o Paulo chegou e falou, expulsou. Lembra disso? Paulo indignado, expulsou aquele espírito em nome de Jesus. Paulo expulsou em nome de Jesus. Retira-te dela. E ele saiu na mesma hora. Então, não há o que se oponha ao nome de Jesus. Vou falar algumas coisas. Não há nada que detenha seu nome quando é declarado em fé. O poder e a autoridade do nome de Jesus são absolutos e invencíveis. Não é uma questão de super-herói. É uma questão do sobrenatural de Deus. Você não é super-herói, você não é super garota, nem a super-heroína. Você não é isso. Mas você tem com você o poder e a autoridade do nome de Jesus. Então você pode fazer, você pode expulsar. Não tem ninguém, só está você, quem é que vai fazer? É contigo, Tafarel. É contigo mesmo. É tu que vai pegar essa bola aí e chutar no gol, tirar do gol. Não é verdade? Só tem você. Você tem o Espírito Santo. Vai lá e repreende em nome de Jesus. Se precisamos de vida, olha que interessante. Se precisamos de vida, Ele é a vida, o Senhor Jesus. Se precisamos de suprimento, Ele é o suprimento. Você está precisando de alguma coisa? Se precisamos de libertação, Ele dá salvação, Ele dá sabedoria, Ele dá libertação. O nome de Jesus se manifesta em tudo. Isso e muito mais que talvez não esteja escrito aqui. Diante do nome de Jesus, não existe obstáculo intransponível. Vocês já ouviram, né, que as pessoas falam assim, para Deus não há impossível. Eu acho que eu tiraria essa palavra do meu vocabulário como retroceder também. Não existe nada impossível, porque tudo é possível para o Senhor. Então só existe o possível, o impossível não existe. A gente nem precisa usar essa palavra. É impossível fazer isso. Não é possível. Tudo é possível. Muda a palavra, né? Tudo que necessitamos está no nome de Jesus. Se invocarmos esse nome, nós temos tudo o que nós necessitamos. Pense em tudo que você precisa. Vê as prioridades primeiro. Amém? Então vamos para frente. Vamos lá, Gustavinho. Isso. Olha aí quem recebeu. O que é possessão? Alguém sabe? Possessão é posse. Nós estamos falando de coisas do Senhor. Nós não estamos falando de possessão espiritual maligna, que existe, né? Nós sabemos disso. Mas está falando que o nome de Jesus é da igreja, é para a igreja. Nós somos a igreja. Esse nome é para nós usarmos. O nome é possessão da igreja. Toda autoridade, todo poder que estava em Jesus está no seu nome. E o Senhor Jesus Deus, né, deu o nome de Jesus para a igreja. Os cristãos da igreja primitiva, eles ainda não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores de Cristo, né, a igreja primitiva. Eles possuíam e usavam, porque eles já tinham experimentado isso. Você pode não ter visto Jesus, aí você fala, eu queria ter nascido lá, mas ele mora dentro de você, diferente deles. Né? Então diz que nós somos mais privilegiados, porque nós não vimos, não andamos com Ele, assim fisicamente, mas nós cremos que Ele é o Filho de Deus, e nós cremos que Ele está em nós, e nós cremos que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Então, aqui no capítulo 3, pode pôr para a gente, filho, em Atos, né? Quem escreve Atos é Lucas.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Lembra que eu falei? Ele pede para ele olhar. Olha para nós. Ele nos olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, se eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro fita e fala para ele o que ele precisa fazer. Aí Pedro fala para ele o que ele precisa fazer. Ele faz? Ele faz? Ou ele fica assim: agora pensei que ia me dar dinheiro, não vai me dar nada. O que ele faz? Ele levanta e anda? Num salto. Os artelhos, né, que são os tornozelos, eles são curados na hora. Aí você vai dizer: tem cura que é na hora? Tem cura que é daqui a pouco? Tem cura. Aí se um pastor vai dizer assim: não tem cura na hora. Claro que tem cura na hora. Quantas pessoas já foram curadas e libertas pelo poder do nome de Jesus? Não é verdade? Então, o que é poderoso nessa passagem é que Pedro disse que não tinha nem prata nem ouro, mas o que ele tinha? O poder e a autoridade, no nome de Jesus. Não é? O poder e a autoridade. Ninguém dá o que não tem. Sabe disso? Você só dá o que você tem. Se alguém te pede, seja lá o que for, você só dá o que você tem. Você tem paciência, tolerância, compreensão, compaixão, você dá isso. Agora, se você não tem, você não pode dar. O que Pedro deu para ele? O que ele tinha. E o que ele tinha de mais precioso? O nome de Jesus Cristo. Né? Então, nessa porta aí chamada Formosa, que diz assim, ele fala que eu não possuo nada. O que eu tenho, o que você tem? É o que eu tenho. Nós temos Jesus morando em nós. E nós temos autoridade por causa desse nome. Irmãos, tome posse do nome de Jesus. Não venha à igreja, até vem, né, como espectador só. Seja inteligente. Aprenda. Você tem tudo no nome de Jesus. Nós acabamos de falar sobre isso, né? O nome de Jesus foi dado à sua igreja. E a igreja precisa despertar para isso. Porque senão fica na igreja e não vive o melhor da terra. Que está no mistério do nome poderoso de Jesus. Amém? O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você coloque isso como consciente. Porque ele sabe que o dia que você tiver essa consciência e certeza, ele não tem parada nenhuma com você. Entende quando as pessoas não querem que você saiba a verdade? O diabo é ele. Ele não quer que você saiba a verdade. Então, a gente vê crentes a vida inteira na igreja e viveu uma vida de carência, de falta. Por quê? Não se apropriou, sendo que o nome de Jesus é da igreja. O poder que há no nome de Jesus é da igreja. Irmãos, vocês estão me entendendo? Eu estou sendo muito brava. Sabe por quê? Ontem eu estava lá no Arraial de São Vicente. Aí o Humberto estava fazendo o sorteio. Humberto devagar, quase parando, fazendo sorteio. Eu falei, caramba, vai acabar a festa, eu vou embora e não vou ver meu sorteio, meu número. Tadinho do Humberto, é o temperamento dele. Aí daqui a pouco a Rosana pega no negócio. Quando a Rosana pegou lá, a Rosana é lá de Praia Grande, que já tem culto lá em Praia Grande. Aí a Rosana e o João Paulo. Aí a Rosana já pegou, fui sorteada, ganhei um fone de ouvido. Mas vai vendo. E eu precisava, Deus sabe de todas as coisas, né? Não, Marli, você não vai gastar dinheiro com isso, deixa que eu te dou. É mais gostoso ganhar, né? Do que comprar. Então, ó, nós vamos ver aqui. Esse aqui já foi, Gustavinho. Eu quero aquela imagem do cheque. Olha o cheque aí, gente. E é do Banco do Brasil, hein? Esse banco é bom, dizem. Então, é como se nós tivéssemos um cheque em branco. Você tem um cheque em branco. E você pode preencher qual a quantia que você quiser. O cheque não vai voltar. Lembra cheque sem fundo? Nem existe mais, nem todo mundo conhece isso. Nem sabe o que é cheque sem fundo. Eu trabalhei em 2 bancos, o João também, né, Preto? Tinha tanto cheque sem fundo. Quando não tem fundo é quando não tem saldo. Aí você passa o cheque para os mais jovens, você escreve lá R$200, aí dá o cheque. Aí dá o cheque numa loja. Chega lá, a loja vai depositar o cheque. Aí quando chega lá na tua conta, não tem o dinheiro. Cheque sem fundo.
né? É um cheque sem fundo. Nós precisamos crer, olha a importância disso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque eu queria que fosse muito simples e prático isso. Eu falei para Deus, Deus, que eu seja, né, que as pessoas entendam, porque às vezes a gente fala de uma maneira que pode ser que não, o entendimento. Vocês são inteligentes, hein? Vocês estão entendendo tudo, hein? Na hora da prova não vai me tirar 2, hein? Na hora da prova não tem recuperação, é todo mundo tirando 10. A nota máxima. Nós precisamos crer que o nome de Jesus é da igreja. E a igreja tem autoridade. É a igreja, é você que é a igreja, que tem autoridade, né, de declarar o nome de Jesus. Porque muitas vezes nós temos sido derrotados e até roubados. E às vezes é até a gente mesmo que está tirando da gente mesmo. Por quê? Porque a gente não entende que a gente tem autoridade no nome de Jesus. Aqui fala, é como se fosse um cheque em branco. Pega o cheque, vai lá e preenche, que você tem saldo para isso. Até hoje, aqueles que sabem que tem o nome de Jesus, mas acreditam que não tem muita eficácia. Gente, ser eficaz, o nome de Jesus é mais do que eficaz quando ele é dito com autoridade. Né? E a sua fé é provada. A sua fé é provada, viu, gente? Eu não sei se vocês já passaram por experiências de pessoas que foram curadas. Eu fui curada. Eu fui curada de câncer. Fui curada, irmãos. Eu achava que eu não ia ver minha filha crescer, porque na época eu só tinha ela. Mas eu digo assim, não fiz exame. Mas a pessoa que falou em nome de Jesus, e ela falou tudo o que eu sentia, sintoma por sintoma, sabe? Você está sentindo isso, você está sentindo, uma mulher de Deus, você está sentindo isso. Ela falou assim, essa pessoa está sentindo isso, era perto do Dia das Mães. E a Fernanda tinha 4 anos e estava no meu colo. E eu sempre tinha na minha mente, o inimigo me lançava isso, que eu não ia criar meus filhos, minha filha. Aí ela falou assim, ela apontou e falou assim, é você, irmã, que está com essa criança no colo. Deus está te curando de câncer, no teu fígado. Ele tem o tamanho de uma azeitona. Mas a tua cura, ela vai ser como se fosse uma cura gradativa, para não judiar de você. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu criei. Isso eu tinha 32 anos, eu estou com 67. Irmãos, eu criei ela está sendo curada em nome de Jesus. Então, a nossa fé ela é provada. A nossa fé é provada. E pelo nome de Jesus, ainda mais. Você tem que falar, você tem que declarar. Você tem que trazer para a sua vida o nome de Jesus poderoso. Você não pode passar por aqui, passar por esse mundo, sem conhecer esse poder, esse mistério. Isso é sobrenatural. E hoje, Deus faz milagres. E vai fazer no teu futuro também. Eu creio nisso. Eu creio que há homens e mulheres de Deus e a sua boca também. A sua boca declara o que o seu coração está cheio. Tem um coração disponível, cheio de fé, cheio de poder e de autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver aqui, ó. Vocês já ouviram essa ilustração. Lembra? É desse pastor, o Charles Spurgeon. O pastor Christian já falou sobre ele. Lembra dele? Ninguém lembra. Vamos lembrar da aula passada. Vamos lembrar da aula anterior. Esse homem, ele foi na casa de uma mulher que estava adoentada, enferma. Mas uma casa muito miserável. E aí ela trabalhou quase que 50 anos na casa de uma família muito rica. E ela recebeu um documento. Mas ela não sabia ler, eu creio. E ela pegou o documento, ela achou lindo o documento. Eu também acho, né? Com aquelas letras que chama de iluminura. Aí ela recebeu o documento e enquadrou. O que aquele documento dava a ela? O direito de uma grande fortuna. Mas ela não sabia. É assim o nome de Jesus, ele é poderoso, mas você não sabe, precisa aprender. Você veio na igreja para que a sua mente seja renovada. É o que Paulo diz, renove-se todos os dias. Tenha a sua mente renovada, não é a mente mudada, não é uma metanoia. A gente está falando de renovar todos os dias. Todos os dias o Senhor tem misericórdia, todos os dias o Senhor tem bondade, todos os dias o Senhor tem bênçãos para você. Todo dia a sua mente tem que ser renovada, aberta, para que o Espírito Santo de Deus opere.
Porque a nossa mente, ela quer comandar a gente. Não é assim? Mas a gente precisa ter ela renovada, mudada, madura. Deixar de ser criança, que nem Paulo dizia. Hoje, né, sou adulto, tenho que agir como adulto, não como criança. Não como uma criança espiritual, mas um adulto espiritual. Senão você deixa de receber. A criança, ela é dependente do adulto. Ela é chamada de incapaz. Tem que ter um adulto. A criança é chamada assim na lei. Mas o adulto espiritual é aquele que está tendo essa mudança todo dia, em nome de Jesus, que a gente tem essa mudança. Aí, quando ela soube disso, né, dessa herança, essa mulher mudou completamente. Ela morava num lugar horrível, tal. Qual é o documento? Ai, que coisa linda, o documento é o Senhor Jesus. O nosso documento que nos dá direito a todas as coisas é o Senhor Jesus. É um documento que é a palavra, é o verbo, ele é a palavra, ele é o próprio Deus. Há poder nesse nome? Sim, né? E ainda tem uma coisa melhor, sabe o que nós temos? Que lá eles não tinham, no Velho Testamento, a nova aliança. A nova aliança nos dá direito de tudo. Quem é a nova aliança? O próprio Jesus. Nós não estamos na nova aliança? Ou tem alguém aqui que está na velha aliança? O sangue de Jesus tem poder, hein? Você está na nova aliança. E você pode fazer. Mateus 18. Vamos lá, filho? Já estou chamando o Gustavo de filho, Senhor. Está uma intimidade, né, Gustavo? Ô, filho, vem aqui. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3, quem está aqui? Quantos nós somos? Já contou? Já fez a contagem? Ah, depois faz a contagem para a gente saber. Nós somos mais do que 2. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele, o Senhor Jesus, disse: eu estarei no meio deles. Então a gente sabe que Jesus está aqui. Jesus está aqui, né? Quando nos reunimos e estamos nos reunindo para dentro do nome de Jesus. Esse é o nome dessa pessoa. Aí eu penso assim, né? Ah, o pessoal acordou cedo, estava frio, veio para a igreja para receber do Senhor. E na realidade é porque as brasinhas têm que estar tudo junto. Eu falei para o Júnior, eu falei assim: ó, gente, vocês não sabem, pedi para tanta gente interceder por mim. Eu falei: ô irmão, durante a semana, ô irmão, vou pregar, intercede, ô irmã intercede, ô irmã intercede. Tem gente que não está nem aqui, mas está intercedendo. Aí eu falei assim: intercede por mim. Aí eu falei para o Júnior: Júnior, você intercede, a senhora vai, depois que eu falar das ofertas, a senhora vai. Eu falei: Júnior, você intercede por mim? Claro, não sei o quê. Eu falei: porque você é uma brasa dessa fogueira. E essa fogueira não apaga. O fogo está sempre no altar do Senhor. Todos vocês são as brasas e a gente tem que estar junto. O que é vir à igreja? O que é congregar? O que é igrejar? É estar junto. É estar junto, é estar perto, é viver aquilo que a igreja está vivendo. Nós precisamos disso, viu, irmãos? O ser humano precisa disso. Nós temos que despertar nesses últimos dias como igreja e tomar posse daquilo que, segundo Jesus, enfiei o dedo aqui, o negócio já foi para onde? Problema. Mas eu chego lá. Nesses últimos dias de como a igreja pode tomar posse daquilo que, segundo a Bíblia, que diz, nem trouxe a Bíblia aqui, mas a Bíblia diz: pertence a nós o poder do nome de Jesus. Mais uma vez, aqui diz assim: eu afirmo. Pedro sabia o que lhe pertencia quando olhou para o aleijado de nascença. Pedro sabia quem ele era. Pedro conhecia a identidade dele. Ele estava em Cristo. Porque quando a gente se batiza, o velho homem, a velha mulher, o velho jovem, a moça, morre para o mundo. Quando você levanta do batismo, é claro que isso é simbólico, você é uma nova criatura. E a palavra do Senhor diz assim, Paulo disse, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo está sendo formado em você. E você toma posse desse nome poderoso, do nome de Jesus. Pedro sabia quem ele era. Pedro sabia que em nome de Cristo ele poderia dar aquela ordem. Ele deu uma ordem, né? Ele deu um comando ali. Deixa eu ver se eu escrevi comando. Ele deu um comando para curar aquele homem. Agora presta atenção no que eu vou dizer.
o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Nazareno, anda. Aí, aqui diz, o diabo já... Eu não sei se os irmãos têm visto, ouvido falar de igrejas que têm fechado, de pastores que têm tido problemas. Eu não sei se os irmãos estão vendo isso, sabendo do que está ocorrendo. O diabo está contente, né? O diabo está contente? Está ou não está? Ele está levando muita gente para o buraco, para o inferno, né? Que ainda nem está aberto. Mas, na realidade, irmãos, nós somos uma igreja que só será prevalecente se nós estivermos em unidade. Nós temos que estar em unidade, deixar as coisinhas bobas de lado e fazer a nossa igreja crescer nesse litoral. Nós estamos aqui em São Vicente, Praia Grande já está funcionando, Vicente de Carvalho, é isso? Júnior em Vicente de Carvalho e o Reginaldo lá no Morro. Nós temos que fazer a nossa igreja povoar esse lugar chamado Baixada Santista, que é difícil por causa do porto. Lugar de portuário é um lugar de muita potestade, de demônios. Mas nós somos chamados da igreja prevalecente. Você precisa não ser só um espectador, fazer parte disso. Ah, Marli, você está me apertando, você está me pondo na parede? Não, eu não ponho ninguém na parede, a não ser que se ficar de castigo, fica lá no canto. Gosta de cantar, fica lá no canto, né? Não é isso não, irmãos. É a gente tomar consciência do que nós precisamos fazer. Nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, quer dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vem, viu, irmãos? O Senhor Jesus vem e está vindo. Ele já está vindo. Eu escuto isso desde que eu era criança, mas ele está vindo, porque a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. E presta atenção, sabe quem cega o membro da igreja, quem cega as igrejas e até líderes de igreja? É o diabo. Você não pode viver assim, dessa maneira, achando que você não tem autoridade. Toda autoridade foi dada à igreja, nós somos igreja. Aqui tem algumas coisas escritas, eu vou ler para os irmãos. Você percebe que o desejo de Deus é que a sua igreja use autoridade em nome de Jesus? Porque senão essas palavras que nós lemos não existiriam. Jesus deu o nome à igreja, toda obra a ser feita hoje, o Senhor fará através da igreja. É a igreja que vai fazer, e a igreja é você. Tome consciência daquilo que você é. Às vezes nós não damos valor a nós mesmos. Não sei se você já percebeu isso. As pessoas veem a capacidade que você tem, mas você não vê. Já percebeu isso? Que alguém fala, nossa, como você é bom isso, e você sempre se acha o cocô do cavalo do bandido? Não é assim que falam? Por que você acha menor? Porque Jesus te capacita, você não se acha grande. Porque você não se nivela pelo alto, por Cristo que é o nosso exemplo. Entende? A igreja não pode ficar parada, porque é isso que o diabo quer. Que a igreja não cresça, que a igreja não vá para fora, que a igreja não saia das quatro paredes, que a igreja não vá visitar. Nós temos vários tipos de evangelismo. Nós temos a Casa de Paz, nós temos a Esperança, a Casa 91. A gente não tem isso? Tem vários evangelismos. Por que a gente não faz? O que nos impede? São as coisas do dia a dia, mas a gente tem que pôr como prioridade as coisas do Senhor. Ô, irmãos, me desculpe, não estou julgando ninguém. E nem quero colocar peso sobre a vida de ninguém. Mas eu entendo que nesses últimos tempos a igreja tem que fazer aquilo que ela deve fazer. A igreja tem toda a autoridade através do nome de Cristo. Isso me faz lembrar que eu também sou igreja, eu tenho que fazer a minha parte. Entende, irmãos? Não é julgando ninguém. É quando eu li aqui, portanto, use o cheque em branco que Ele nos deu. Seu nome, há poder no nome de Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Tem um louvor que fala isso. Em seu nome, as cadeias são quebradas. Em seu nome, os casamentos são restaurados. Em seu nome, as famílias são libertas. Nós vamos nos levantar hoje em nome de Jesus e declarar que os nossos encontros, nós não vamos ficar sofrendo, buscando, indo atrás e correndo, e chega na hora, tem desistência.
Amém? Em nome de Jesus, a gente tem que colocar o nome de Jesus com autoridade, né? Nós vamos fazer como Pedro. O que é que nós temos? O que é que Pedro fez? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. É o nome que... quantas vidas, né, a gente tem visto nesses dias? Pessoas jovens, principalmente, sofrendo, tirando sua própria vida, porque acredita que não presta para nada. E é tão valoroso diante de Deus. Você sabe que... Eu sou professora de História e Geografia e mais outras coisas. A gente explica para as crianças, né, sobre a evolução. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, foi um Big Bang, não sei o quê. Mas nós que somos de Cristo, eu falo sobre a criação de Deus. E Deus criou tudo perfeito, para depois colocar no jardim o homem perfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito. Se houve alguma coisa no meio do caminho, se aconteceu algo no meio do caminho, não coloque Deus como sendo culpado, né? Nós precisamos retomar aquilo que nós somos. A nossa identidade, nós temos um Pai. E na nossa identidade espiritual, é o nome de Deus que está lá como Pai. Nós temos uma identidade natural, que tem o nome do meu pai, Mário Alves Pereira. Mas eu sei que na minha identidade espiritual está o nome do Senhor. Porque o Senhor me criou. E me criou para fazer algo. E a minha luta é contra o diabo desde muito tempo, né? Minha mãe ia me abortar. Mas como dizem que coisa ruim não morre, eu fiquei por aqui. Então... eu acredito naquele versículo de Jeremias 1:5. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Vocês todos foram escolhidos no ventre. Deus sonhou com você. E Deus colocou em você um propósito. E para esse propósito Ele te dá capacidade. Deus acredita em você. Acredite em você. Porque Deus acredita em você. O nome poderoso de Jesus. Vamos terminando, né, gente? Porque já está na hora. Quanto tempo falta? Nem sei. Eu falei para Márcia. Márcia... acabou? Márcia, intercede por mim. Ela falou, só toma cuidado com a hora. Olha a Márcia, me conhece bem, minha filha. Ela falou, só toma cuidado com a hora. Eu comecei a rir junto com ela. Mas em terceiro lugar, o que a gente aprende? Cadê Gustavinho? É o único nome em que todos os homens podem ser salvos. Não tem outro nome para te salvar. Só existe esse. O nome do teu Salvador se chama Jesus Cristo. Foi para Ele que você se entregou, se todos aqui são salvos. Foi para Ele que você deu a sua vida. E sobre você está o sangue dEle. E onde você for, não há o que te toque, não há o que venha fazer mal para ti. Sabe por quê? Você está ensanguentado pelo sangue poderoso de Cristo. Sangue santo do Senhor Jesus, né? Não há salvação em nenhum outro nome, só no nome de Jesus. E ainda por cima, a nova aliança, sabe? Graça. Vamos lá, Gustavinho. Gustavinho, olha, vou te falar. Está botando para quebrar, não é verdade? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Todos são salvos. O nome de Jesus é o nome que salva. E Ele nos foi dado para sermos salvos por meio dEle. Já antes de Cristo nascer, né? Como é que o anjo fala, né? O nome vai ser um nome poderoso. Ele se chamará Príncipe da Paz. Não é isso? Tem um louvor, Paula? Vamos lembrar pelo louvor, às vezes é mais fácil. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ainda por cima nosso Salvador. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Dê valor ao que você é. Você não é qualquer um. Aí vou dizer assim, eu aceitei Jesus. Será que nós aceitamos o Senhor Jesus? Mas Ele nos escolheu. Amém? Aí aqui fala assim, 1 Coríntios 1:2. Eita, peraí, deixa eu achar. Mateus 21. Mateus? Será que é Mateus ou eu errei? Isso, a gente está falando do nome do conselheiro. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vocês sabem onde Jesus nos salvou. Lá na cruz, derramando o seu sangue. Ele venceu a morte por nós. Né? Nós somos justificados, amados, restaurados, remidos.
não somos mais chamados de pecadores. Você não é mais pecador. Ah, mas e se eu pecar? Se conserta, você já sabe como é que faz. Não é simples, rápido e prático? Faça de coração, usando o nome de Jesus. Amém? Em 1 Coríntios 1, 2 diz, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, aqui Paulo falando à igreja, né? Com todos os que em todo lugar invocam. Alguém sabe o que é invocar? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Senhor deles e nosso? Alguém sabe o que é invocar? Irmãos, vocês sabem o que é invocar? Você não precisa assistir escola de samba entrando numa avenida, porque eles invocam os demônios para virem. E eles vêm. Mas aqui fala que você deve invocar o verdadeiro nome. É o nome de Cristo, invoque ele. Sabe o que é invocar? Sabe quando Bartimeu estava lá? E Bartimeu, cego, né? Lembra disso? Bartimeu cego, aí ele está ali naquele lugar, ele está vendo que o ambiente está mudando. Ele não vê, mas ele percebe pela audição, pessoas se movimentando, uma coisa. Aí ele sabe que Jesus está andando por aí, ele fala, aí ele grita bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez ele grita mais alto. Jesus teve misericórdia dele? Teve, ele invocou. Uma vez uma amiga da minha irmã veio na igreja e ela falou assim, ai, por que vocês precisam gritar para falar com Deus? Não, não é uma questão de gritar. Não é uma questão de gritar. Sabe por quê? Eu gritei muito em campo de futebol. Eu fiz parte de torcida. Eu ia ver jogo do Corinthians e do Santos no Morumbi. Gente, eu sou santista, é claro. Então, o que eu gritava, o que eu pulava, o que eu esbravejava, isso é mais do que invocar. Por que que hoje eu não vou invocar o nome de Jesus? Por que que hoje eu não vou exaltar o nome de Jesus? Se lá no campo de futebol eu pulava e gritava, né, Preto? O João até que era mais quieto, eu sempre pulando, gritando. Então, irmãos, eu fico lembrando, eu falei, Jesus, eu parecia louca. Agora eu sou mais louca por Jesus. Mais louca, porque Ele é meu tudo. Ele é meu tudo, meu dono, meu Senhor, meu amigo, meu provedor. Pense em tudo que é bom, é Jesus. Não tem prejuízo com Jesus. Aleluia. Onde nós estamos? Invocar. Não, a gente está no invocar. Não vem não. Não vem não, porque eu estou no invocar. 5. O tempo correto. Já dei 200 testemunhos. Invocar é chamar, e chamar por essa autoridade. Em Romanos 10, 12, 13 diz assim, é que tem tanta coisa para ler também. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Olha só, rico, para com todos os que o invocam. Ora, você está passando necessidade, privação, por que quer? Porque o Senhor é provedor. Lembra? Gente, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, invocar, chamar pelo nome de Jesus. Lá no encontro, eu estava na fila da refeição. Vocês sabem, né? Eu sou preferencial. Mas não é porque o meu encontrista estava lá na frente. A gente tem que estar junto com o encontrista. Aí eu passei na frente de uns rapazes, assim, adolescentes, né? Aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que passar à sua frente, porque eu tenho que encontrar, a minha encontrista, ela já está ali na frente. Aí ele falou assim para mim, eu não lembro o nome dele. Ele olhou para mim e falou, a senhora é rica, né? Aí eu falei, sou. Ele falou que eu era, eu falei, sou. Deus está usando a boca dele, eu vou dizer que não. Aí eu falei assim, sou. É porque a senhora jogou dinheiro? Eu falei, é verdade. A senhora jogou dinheiro. Eu falei, mas eu sou rica, só compro no débito. Ai, gente. Isso é só para descontrair. Então vamos lá. É porque falou de rico. Não é verdade? Há salvação para aquele que invocar o nome do Senhor hoje. E é o único nome, como eu falei para vocês, de todo o universo que vai te trazer salvação. Gente, não tem como a gente mensurar o universo. Eu não consigo mensurar. Nem a terra dá para mensurar, que dirá o universo. Se o Senhor parou aqui, não quer andar. Por quê? Agora andou. Então vamos lá.
A igreja primitiva é uma igreja que a gente precisa ler sobre ela e admirar, né? Porque tudo era de todos, todos estavam juntos. Lembra disso? E a igreja primitiva, nas suas orações, elas usavam o nome de Jesus. Lembra que Pedro foi preso e ele ia ser morto no dia seguinte? E ele tem guarda junto com ele, guarda na porta, guarda no portão e guarda lá na frente. E aí chega um anjo e fala para ele: se apressa, se cobre, calça tuas sandálias, amarra e me segue. E os guardas todos dormindo. Quando Pedro vai saindo de portão, de porta da cela, portão, o portão, o último, se abre. Aí eu falei para as crianças: sabe que nem porta de shopping center, que você pisa, a porta abre? Aí eu falei: foi assim, Pedro pisou e o portão abriu. Quando Pedro se viu na rua, aí ele não entendia se aquilo era um anjo, se não era. Aí ele entendeu, ele estava na rua, aí ele foi. Sabe o que os irmãos estavam fazendo? Lá, orando. Em nome de quem? De Jesus. Ele foi liberto da prisão. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, irmã, você vai me desculpar, então esse é um problema seu. Porque eu acredito e está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. E Pedro foi livre da morte. Agora, você acha que Deus não te livra todo dia? Você não está vendo as coisas, mas Deus te livra. Então, nós voltamos lá naquela frase do início, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações, para que nós conheçamos as riquezas da glória de Deus, que estão ocultas no nome de Jesus. Hoje é dia de você invocar o nome de Deus, de Jesus, desculpe, mas só agora, Marli? Não, todo dia. Porque não há nada que se oponha ao nome de Jesus. Não há nada que o nome de Jesus não possa fazer, porque ele é teu, ele te pertence, ele é da igreja, você é igreja. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Irmãos, fica sabendo que todo dia você é liberto, todo dia você é curado, todo dia você é tratado pelo Espírito.